Agora nós vamos voltar a chamar de novo Luiz Alberto Carvalho, que ele vai apresentar do ponto de vista de um físico em como entender essa nova tecnologia de wavefront, que dispensa apresentações, mas ele é professor titular do departamento da disciplina de oftalmologia do departamento de oftalmologia e otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Teve toda a sua formação voltada para a óptica fisiológica e agora ele está nos ajudando a tentar entender um pouco mais dessa tecnologia e vai nos falar um pouco sobre quais são as possíveis aplicações e as limitações que nós podemos esperar dessa tecnologia da análise de frentes de onda. Bom, inicialmente, participar desse simpósio, cumprimentar e agradecer também ao colega e amigo Paulo Shaw, presidente desse congresso, pela excelência do congresso. O Wallace já disse há pouco em sua apresentação anterior sobre a excelência do congresso. Eu queria cumprimentar, agradecer aos dois. Os dois foram meus alunos, são contemporâneos, são da mesma turma, né, Wallace? Ele é um pouquinho mais novo do que eu. Tá bom. E naquela época a gente conversou muito sobre ótica, daí essa imagem que ficou gravada nos dois de que eu entendo muito de ótica, não é verdade? Mas, por bondade deles, eu tenho sido convidado, e isso tem sido muito estimulante, porque tem feito com que eu me, de certa forma, atualize em vários campos. Essa tecnologia é uma tecnologia inteiramente nova, tem alguns anos, mas é uma tecnologia de laboratório de ótica fisiológica, psicofísica também, mas principalmente de ótica fisiológica e, portanto, eu penso que ainda está um pouco longe da sua aplicação, embora a velocidade com que a tecnologia tem avançado no mundo atual é muito grande. De qualquer forma, o que seria essa tecnologia? Ela se baseia no estudo, vamos dizer, da ótica ocular, de forma a poder corrigir todos os defeitos. Quando nós fizemos residência, nós aprendemos que os defeitos ópticos do olho são hipermetropia, miopia e, quando estudando diferentes eixos de um olho, se eles forem diferentes, astigmatismo. Corrigindo isso, estamos corrigidos, chegamos na acuidade visual normal, estamos conversados, tudo bem e muito felizes. Na verdade, não é assim. O olho é um sistema que contém várias imperfeições. E justamente a tecnologia, ela pretende fazer com que essas imperfeições sejam corrigidas. Eu vou comentar brevemente alguma coisa, recordando coisas que alguns aprenderam até no cursinho, outros aprenderam no curso de residência e outros não aprenderam nem no curso de residência nem no cursinho e, portanto, essa revisão seria útil, pelo menos para colocar os pés no chão. Bom, o primeiro slide, por favor. Aqui não tem. As aberrações ópticas, elas são de vários fatores, dependem dos valores dióptricos do olho, formas das superfícies, na qual córnea, cristalino, espessuras e separações entre o cristalino e a córnea, índice de refração, distâncias, situação de diafragmas, aí no caso é só a pupila, diâmetro de lentes, aumento, enfim, uma série de fatores, a ponto de não ter limite o número de aberrações medidas. Geralmente consideram-se o seguinte, por favor, algumas aberrações de baixa ordem, aqui agora vai uma, que são as chamadas aberrações geométricas ou monocromáticas, que são a aberração esférica, o coma, o astigmatismo, que não tem nada a ver com esse astigmatismo da nossa clínica aí, que a gente mede diariamente, a curvatura de campo e a distorção.
Aqui não está bem, o contraste está ruim, mas essas são aberrações que deterioram a imagem, e essas são aberrações que distorcem a imagem. Além dessa, tem as aberrações cromáticas longitudinal e transversal, e depois outras pequenas e tudo mais. Bom, a aberração mais comum, a mais conhecida, talvez seja a aberração esférica. Todos sabem que uma lente, por exemplo, ela não forma o foco sempre no mesmo lugar. Por exemplo, os raios mais periféricos dão focos mais próximos e os raios mais centrais dão focos mais distantes. De forma que, se fizesse um prolongamento do foco dos raios periféricos com a direção de onde vinha esse foco, dá uma linha imaginária chamada curvatura da aberração. Mas o interessante é que aqui, por exemplo, existe o foco, mas outros focos existem. O foco não é pontiforme, como nós aprendemos no cursinho, né? No cursinho se dava o foco de uma lente o plano. Não existe isso. Existe uma série de focos que dependem justamente de onde vem o raio. Seguinte, por favor. A aberração esférica, ela é tanto maior quanto maior o diâmetro da lente, e esse diâmetro também limitado por um diafragma. Outra vez aqui o contraste está muito baixo, mas a abertura é igual diâmetro sobre foco. Por exemplo, quanto maior a curvatura da lente e, portanto, menor o diâmetro dela, menor a distância focal. Por exemplo, quanto maior a curvatura, se tivesse uma lente muito curva aqui, o foco ficaria mais próximo ainda. E a abertura limitada por um diafragma, a gente pode entender assim: raios centrais dão focos mais distantes, raios periféricos dão focos mais aproximados, mas de qualquer forma aqui formando uma outra superfície, que é a chamada cáustica, e que, se você projetar isso, raios luminosos penetrando, cruzando uma lente, tentando se formar num anteparo, mas um ambiente enfumaçado, você vai ver aqui uma mancha, que é a cáustica, que é o lugar do cruzamento dos raios luminosos. O interessante é que o ponto de melhor nitidez não é o foco, aquele agente considerado o foco da lente, etc. É o ponto em que há o círculo de menor diâmetro, o círculo de menor confusão. É aqui que se daria o ponto de maior nitidez dessa lente e não no foco. De qualquer forma, é fácil entender que aí já tem um tipo de aberração, né? Seguinte, por favor. Bem, a outra é a aberração cromática. Aí não está errado, não. Alguns vão dizer, faltou o R. Não, é aberração do coma. Quando os raios incidem obliquamente, vai haver essa formação de vários focos que, se vistos, dão uma figura de uma mancha com uma cabeleira, um coma, daí cometa também. O coma é isso daí, é uma aberração distorcida com uma figura de coma, cabeleira, daí o nome aberração cromática. E o astigmatismo, que também deriva da incidência inclinada dos raios. É o seguinte: se você tem uma incidência, por exemplo, um objeto em pé aqui, ó, ele tem nessa face da lente um foco e nessa outra um outro foco. A lente é esférica, mas se forma, a lente é esférica, mas se forma uma figura astigmática. Isso se chama astigmatismo, aberração de raios oblíquos. Seguinte. Pronto, aqui está explicado também. Quer dizer, um raio
formando aqui, outro raio aqui. A lente é esférica e, não obstante, se formam focos diferentes com o famoso conoide distôrmico que todos nós conhecemos. Então, mesmo numa lente esférica ou num olho esférico, vai se formar num plano alguma coisa melhor do que em outro plano, dependendo da incidência. Seguinte, esse é um outro tipo de aberração. Seguinte, a curvatura de campo. Essa é interessante, porque aqui tem dois tipos de curvatura de campo e, em seguida, nós temos distorções. Por exemplo, uma grade perfeitamente quadriculada, na verdade, ela dá numa tela plana uma distorção formando imagens desse tipo, dependendo também da posição do diafragma ou da pupila, se quiserem, em relação à lente. Muito bem. Agora eu já vou começar a falar um pouco bem do olho, porque no século passado, o Helmholtz, que foi um dos mais eminentes cientistas de oftalmologia já havidos, ele comentou: se algum vendedor fosse me vender um sistema óptico com as características do olho, eu cuspiria na cara dele, porque ele seria muito sem vergonha de tentar me vender um sistema tão vagabundo. Por quê? Por causa das várias aberrações. O Helmholtz disse isso. E eu fico surpreendido, porque o Helmholtz era muito inteligente. E eu já acho que não. Por exemplo, essa curvatura de campo se forma assim, e justamente se forma e existe para compensar, ela existe, mas o olho a compensa com a sua curvatura. O olho não é uma tela plana, o olho também é curvo, de forma que essa distorção já não é tão intensa quanto teoricamente aparece, mas existe, claro. Não há uma perfeita proporção entre as curvaturas do cristalino, da córnea e da retina. Então, esse tipo de distorção existe, mas cerebralmente nós corrigimos essa distorção. Então, o sistema óptico e neural do olho me parece apropriado para corrigir, suprimir, juntar, fabricar correções das distorções, de forma que, se eu perguntar, quando você olha para um ponto luminoso, você vê um coma, ninguém vai dizer que vê. Quando você olha para um ponto luminoso, você vê esse ponto astigmaticamente, se você for emétrope ou emetropizado, ninguém vê, porque, ainda que ela exista, o sistema neural compensa. De qualquer forma, existem, do ponto de vista óptico, existem, sim. Não é? Seguinte, aberração cromática, não, aqui, antes, volta um. Aberração cromática longitudinal é fácil de entender. Você tem aqui um raio luminoso que chega, e aqui os raios, as frentes de onda violeta e vermelha e amarela e verde, elas se refratam com diferentes valores do índice de refração, mesmo que a incidência seja igual. Então, ainda que você eliminasse todas as aberrações geométricas, existiria ainda a aberração cromática, que é mais uma. Essa é fácil de ver, né? Todo mundo vê o arco-íris, que não é uma aberração, mas dá para entender como. E quando a gente olha com uma córnea um pouquinho demasiada, por exemplo, saindo da piscina, um ponto luminoso, aí se vê o arco-íris. O glaucomatoso deve ver isso também, segundo dizem. Eu não sou glaucomatoso, mas o arco-íris formado justamente por essa aberração cromática que dá, não é? Ora, quais seriam, o meu tema seria, o Wallace e o Shaw acham que eu sou vidente, então de vez em quando eles me perguntam assim, qual que é melhor, a teoria do Shakar ou do Helmholtz? E eu tenho que fazer um pouco de vidência. Eu acho que eu estou acertando por enquanto, né? Eu apostei contra o Shakar e eu acho que eu estou ganhando, mas nessa daí é um pouco difícil. Eu vou fazer algumas previsões. Eu acho que essas tecnologias do wavefront desenvolvidas, elas podem ser muito úteis no aprimoramento de métodos que visem a prospecção da retina.
Quer dizer, assim como se pode favorecer da retina para fora, eu posso favorecer também de fora para dentro. Então, enxergar melhor a camada de fibras retínicas, o disco óptico, os fotorreceptores, as distâncias entre eles, com muito maior nitidez. Isso é possível e isso eu estou apostando que se vai conseguir. Eu aposto nisso. Segundo, correções das aberrações geométricas. Pode ser feita. Pode ser feita, o que daria eventualmente lentes individualizadas feitas sob medida. Por exemplo, eu estudo o sistema óptico do olho e depois digo, olha, a tua lente tem que ter tais curvaturas, etc. e tal, e aí essa lente sob medida vai ser feita. Quer dizer, vão ter dois tipos de lente, a lente dos ricos e a lente dos pobres. A lente dos pobres vão ser essas que nós conhecemos hoje. Para miopia, hipermetropia, astigmatismo. A lente dos ricos vai ser isso e mais aberrações. Vai dar um pouquinho melhor de acuidade visual. Não sei se compensa, mas o muito rico vai ter dinheiro para gastar numa lente talvez de $15 mil, tudo bem, ele pode fazer. Não acredito muito não, mas vai acontecer. E, finalmente, melhoramento de planejamentos cirúrgicos. Por exemplo, como é que você vai esculpir a córnea numa cirurgia refrativa? Isso também, essa modelagem vai ser possível, acredito. Agora, limitações. Limitações não vai ser possível, e eu estou apostando que não, um tipo de ótica de correção que possa corrigir as aberrações do olho. Por que não? Porque vocês vão ver, provavelmente o Luiz Alberto vai falar agora, isso daí é baseado em múltiplas lentes, múltiplos pontos, cada ponto com a sua aberração e o sistema teria que compensar. Quer dizer, eu imagino que no fim a pessoa vai ter que usar um troço aqui na frente do olho, com várias lentezinhas, quase que como um capacete, e isso daí dando um sistema que, indo e voltando com feedback, possa dar uma visão melhor. Ora, eu vejo que hoje em dia o pessoal não quer nem usar óculos, opera, põe lente de contato, quanto mais um capacete com troço, de jeito nenhum. Não acredito que vá haver possibilidade de correção com melhora de acuidade visual com esse sistema. E finalmente, ainda que isso fosse possível, uma outra e definitiva limitação, os dois slides finais, por favor. Pela aberração cromática, aconteceria isso. Esse é uma fotografia comum lá da Faculdade de Medicina. Está até mal feita, porque as cores aqui no entardecer não estão com contraste bom, parece até branco e preto. Mas essa mesma coisa com um filtro vermelho, que seria então a luz monocromática. Quem quer trocar uma paisagem desse tipo, ainda que com uma acuidade 1.2, por exemplo, por uma desse tipo com acuidade 1.8? Levante a mão quem quer fazer essa troca. Muito obrigado. O que nós achamos que ele entende de ótica, se alguém conseguir entender a tese de doutorado do Dr. Arley, eu mudo o meu nome, de tanta ótica que tem nela, que foi sobre ceratometria. Eu queria convidar agora o senhor presidente, Dr. Paulo Shor. Nós vamos ter a honra de ter o Paulo, e ele vai falar agora sobre o tratamento dos vícios de refração associado à topografia corneana e associado ao wavefront. O que é a diferença disso e quais são as diferenças que pode se esperar? Porque a gente fica pensando para tentar entender o que ele mostrou e as implicações disso tudo. Eu acho que talvez só como comentário, a gente vai comentar tudo depois, mas a gente fica mostrando um monte de coisa, um monte de número, um monte de maravilhas, e de vez em quando a gente se perde em relação a será que isso vai servir para alguma coisa para mim? Será que vai mudar a vida de alguém, né? Mas vamos discutir. Isso é o símbolo novo da bioengenharia ocular da Escola Paulista. Isso é um símbolo do alfabeto kanji japonês. Isso é um símbolo de medida. Então ele vai aparecer várias vezes, só para vocês não ficarem achando que isso é uma cruz, isso é medida, tá? O título da aula é Topolink versus Wavefront.
É um título de propósito que eu coloquei nessa aula. Topolink é um termo que a gente mais ou menos conhece, a topografia ligada. Ligada a quê? A gente vai ver, mas é ligada ao laser. E o Wavefront deveria ser Wavefront Link, ou Wavefront alguma coisa, porque é a tecnologia de análise de frentes de onda, ligado a alguma coisa. Pode passar. Qual desses aparelhos é o topógrafo? Qual é o Wavefront? Não dá muito para saber, né? Esse daqui é o aparelho de Wavefront da Visex, esse é um topógrafo, se eu não me engano, da Humphrey. De qualquer jeito, a ideia e a intenção desse slide é falar para vocês que eles são absolutamente a mesma coisa. O topógrafo e o aparelho que analisa frente de ondas, ou aberrômetro, eles são dois aparelhos que eles calculam distâncias e eles lançam para a gente, eles mostram na tela um mapa colorido dessas distâncias. O que muda é o assunto ao qual eles estão se referindo. Então, o topógrafo, ele mede, inicialmente, ele captura a imagem refletida pela córnea de uns anéis apresentados para a córnea e mede qual é a deformação, a forma desses anéis. O aberrômetro, ele captura a imagem do reflexo vermelho do olho da gente, que a gente tem quando a gente tira uma fotografia ou quando a gente olha com o oftalmoscópio direto para o olho de uma pessoa, e ele modula e ele demonstra qual é a deformação que essa imagem tem no ar, qual que é a deformação da frente de onda em cada ponto da pupila da gente. De qualquer jeito, eles têm a mesma função, eles funcionam do mesmo jeito. Pode passar? Vou voltar para um slide que o Wallace fez há alguma coisa do tipo 10 anos atrás, que é um slide demonstrando, ou pelo menos começando a explicar o que é essa história de distância que eu estou falando. Distância é quanto uma imagem é próxima de um círculo e essa distância é igual a essa, e quanto a imagem é diferente de um círculo e essa distância é diferente dessa, tá? Se a imagem daqui for uma córnea e esses anéis daqui tiverem todos a mesma distância do centro do primeiro anel, que é uma outra discussão comprida, mas digamos, se esse raio for igual a esse, essa córnea daqui é uma córnea esférica, é uma córnea como se fosse uma bola de bilhar. Se por outro lado a coisa for desse sentido, é mais ou menos como se a gente tivesse colocado uma bola de bilhar em frente a um daqueles espelhos de parque de diversão e tivesse dobrado o espelho. Então essa bola vai ser deformada, ou seja, a córnea da gente, na verdade, é que está deformada. E pela deformação, eu vou voltar lá para trás e falar, a córnea está deformada de tanto. E quanto é tanto? Tanto deveria ser assim, né? Isso igual a isso. Mas não é assim, isso é o dobro disso, ou metade disso. Então a córnea está deformada de 2 dioptrias, de 4 dioptrias, depende da escala que vocês forem usar. Pode passar? Tendo duas medidas, ou seja, um raio grande e um raio pequeno, a gente consegue raciocinar muito bem. Se a gente pegar 8.000 medidas da córnea, a gente fica maluco, e a gente vai ter um monte de números espalhados pela córnea e não vai saber o que é curvo, o que é plano, quão curvo é, quão plano é. E o que se faz é codificar esses aumentos ou diminuições dessa distância em cores. Então julgou-se por bem falar que as cores mais quentes representam distâncias menores, e a gente depois acaba na linguagem óptica falando que as cores mais quentes são regiões com maior poder dióptrico, ou na córnea são regiões mais curvas da córnea, tá? Que formam a imagem mais à frente da retina, mais para dentro do vítreo. Pode passar mais. Bom, esse aqui é um mapa topográfico e esse é exatamente o mesmo mapa do Wavefront. Então, só para recapitular a história toda, teoricamente aqui a gente tem uma região mais curva, ou seja, essa distância é menor, e aqui a gente tem uma região mais plana da córnea. Isso aqui não tem nada a ver com curvatura e não tem nada a ver com uma região mais aplanada. Isso tem a ver acaba sendo traduzido por altura. Então, esse é um mapa e a escala que vocês vão ter aqui vai ser de micra. Então, aqui tem mais micra do que aqui e aqui tem menos micra do que aqui. É mais alto ou mais baixo. A volta dessa história toda é que aqui tem mais poder dióptrico, ou seja, aqui a córnea, o sistema óptico, ele é mais poderoso, ele é mais forte, e aqui o sistema óptico é mais fraco um pouco. Pode passar.
Voltando ao funcionamento dentro dos aparelhos, só para vocês virem de onde que vem todos os números, e voltando a dizer, isso é um topógrafo, tá? Que são as imagens que a gente tem disponíveis, mas o funcionamento do Wavefront, o processamento dentro do computador não é muito diferente de um e de outro. Então o topógrafo pega todos os discos de plástico que vocês conhecem e marca as margens do disco de plástico, a margem interna com uma cor vermelha, a margem externa com uma cor amarela. Pode passar o próximo. Isso não é contínuo, isso é feito de inúmeros pontos. Então aqui nesses anéis que são maiores, a gente consegue ver muito bem os pontos, eles são nítidos e são discretos. E aí o topógrafo vai calcular a distância, que a gente já falou, entre cada um desses pontos e o centro do primeiro anel. Cada um desses pontos e o centro do primeiro anel. E vai codificar em cor. Pode passar mais um. Ele fala que esse ponto daqui tem uma curvatura menor, uma curvatura um pouco maior, esse ponto tem essa curvatura daqui e vai decrescendo conforme a córnea vai indo para a periferia. Isso é uma tentativa do fabricante de falar, de já dar cor para os pontos. É um mapa interessante porque aqui vocês veem que as cores são mais para o lado do verde, aqui são mais para o lado do azul, ou seja, vai diminuindo a curvatura, mas é para vocês verem como é que o computador raciocina, por assim dizer. Pode passar mais um? Pode passar o próximo. Bom, e isso é guardado, é salvo de um jeito muito simples dentro do computador. É uma tabela. Na verdade, não é nem uma tabela, é um texto, um arquivo de texto que ocupa 7K dentro do computador. Você pode guardar milhões, bilhões dessas tabelinhas daqui dentro de qualquer disco rígido que vocês têm hoje em dia. E se eu tiver isso daqui, essas informações que são 18 linhas por 4 colunas, não, 18 linhas por 360 pontos. Tem um ponto por cada meridiano que a gente roda em volta do olho. Vocês conseguem remontar qualquer mapa topográfico que vocês queiram. Pode passar mais um? Topografia. Anel de plástico refletido pela córnea, medida da distância do centro do primeiro anel até cada ponto do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto anel. Pode passar mais um? Pode passar. Análise diferente de ondas. Isso aqui não é meu. Aliás, eu acho uma ilustração muito interessante. É tirada do site da Visex. Medida da distância da grade deformada pelo sistema óptico. Isso daqui é menor do que isso daqui, é mais curto do que isso daqui é mais comprido do que isso daqui. A gente vai pegar isso e vai jogar no mesmíssimo software do topógrafo, para que esse software do topógrafo dê para vocês um mapa de curvatura. Isso é tão simplificado que é mais ou menos falar assim: bom, aí eu tenho aqui uma grade bonitinha, que eu consigo projetar, ou que eu consigo apresentar para o olho, e aí acontece alguma coisa, e essa grade fica toda deformada. E alguma coisa, essa caixa daqui que é semi-transparente, é toda a aula que o Dr. Arley deu. Então, o que acontece? Acontece que a gente tem inúmeros tipos de aberrações e vai tentar corrigir todas elas. Entendendo todas elas? Não. Você nem quer saber quais são as aberrações. Você quer corrigir o que veio deformado para que você tenha efetivamente uma imagem que não tenha nenhuma aberração. Pode passar. Topografia, dizendo para vocês que a imagem da topografia, que o mapa topográfico, ele é uma figura aqui plana, colocada em cima de outra figura plana. Obviamente não é nada disso. A imagem topográfica ela é formada dentro da câmara anterior, 3 milímetros atrás da córnea, tá? Lá perto da íris do paciente. Só que é só para dizer para vocês que eu nem estou vendo a pupila aqui. Não sei se a pupila está pequena, está grande, não importa. A pupila não é importante aqui. Isso aqui é limitado e o meu mapa é cortado por uma pálpebra superior baixa, uma pálpebra inferior alta, o nariz grande fazendo essa sombra, ou os anéis daqui muito pequenos, ou a distância alterada do paciente em relação aos anéis, tá? Por isso que eu não mapeio toda a córnea. Próximo. Esse aqui é também tirado do site da Visex, uma teórica análise diferente de ondas. Óbvio que é uma fotografia artística, uma ilustração artística do processo todo, mas só para mostrar para vocês que é muito mais parecido com o reflexo vermelho do fundo de olho da gente. Então eu acho que a ideia é começar a pensar nisso. Eu estou analisando a frente de onda do reflexo vermelho. Eu estou vendo aquele reflexo vermelho através de um aparelho que me diz que aquele vermelho de cima da pupila do paciente é diferente do vermelho de baixo da pupila do paciente, que é diferente do vermelho do lado, e isso em muitos pontos diferente em relação à vergência, ao poder que aquele ponto do sistema óptico total tem.
Como a córnea é a grande maioria do sistema óptico, isso acaba se confundindo, a grosso modo, com a topografia. Então, se vocês tiverem, vocês lembram aquele slide da topografia com o aberrômetro, com a aberrometria, lado a lado. Vocês provavelmente vão ter uma topografia semelhante à aberrometria. E por que então a gente não usa só a topografia para guiar a nossa aplicação de laser, usando o Topoliink, mas sim a gente está tentando usar a aberrometria para guiar o nosso laser, fazer o Wavefront Link? Porque, pode passar o próximo. Passa mais um, depois a gente volta para esse. Não. Chegou. Passa mais um. Pode fechar aqui. Não é esse que fala. Não é? Pode clicar em qualquer lugar aqui. Isso. Porque na aberrometria a gente consegue separar quais são as aberrações que se chamam de ordem menor, ou seja, miopia, astigmatismo, hipermetropia, das aberrações de ordem maior, que foram todas as que o Dr. Arley falou. Então, na aberrometria a gente consegue saber que isso aqui é como se a gente tivesse uma topografia, são todas as aberrações do olho normal, pós-LASIK. Muito bom. Então, esse olho daqui tem uma região mais plana no centro, mais curva na periferia. Então, vamos tentar tirar essas aberrações maiores e só olhar para as menores. O que a gente vai ter? A gente ainda vai ter, depois disso daqui, essa face mais plana, essa com menor poder refrativo e essa face com maior poder refrativo. A ideia é que, se for corrigida essa figura, e essa figura tem que ser corrigida com um laser de spot, o laser de área extensa não corrige essa figura, vocês sim vão ter menos aberrações e podem ter uma melhora de acuidade visual. Pode voltar mais um, porque eu acho que o Luiz não vai conseguir passar a aula dele, eu já faço propaganda dele aqui, para trás. Com o apoio da FAPESP, a ITEC e a Escola Paulista fizeram um grupo de estudo de análise de frente de onda. E está sendo um prazer muito grande participar desse grupo. Esse grupo é constituído pelo Luiz, Wallace, eu, Jarbas, Dr. Rubens Belfort e vários assessores ad hoc. O professor Arley é sempre convidado por nós em todas as discussões e é um grande mentor desse grupo, para tentar desenvolver essa análise de frente de ondas no Brasil. O Brasil sempre foi um país que primou por dar soluções que sempre é assim, olha, eu estou fazendo uma ideia e essa ideia é mais barata. A gente, nessa vez a gente não está falando que a nossa ideia é mais barata, a nossa ideia é melhor do que a ideia que o resto do mundo tem. E a nossa ideia está correndo junto com todos os projetos das grandes companhias do resto do mundo. A nossa ideia tem dentro da patente da ideia, primazia e mérito do Luiz e do Jarbas, um componente que nenhum outro aparelho do resto do mundo tem. Então, com essa coisa, foi concedido um auxílio que se chama PIP, que é uma parceria empresa-indústria, que a FAPESP concede para alguns projetos, para desenvolver exatamente esse aparelho de frente de onda. Isso, claro, a gente está bastante envolvido, o setor de bioengenharia ocular da Escola Paulista está totalmente envolvido com isso. Pode clicar aqui, isso é um executável, que é aquele que tinha passado inicialmente. Acho que se clicar 2 vezes aqui, ele faz, ou não, só vai mudar de slide. Você vai mostrar, Luiz? Você conseguiu fazer a tua aula ou não? Conseguiu? Então o Luiz vai mostrar isso. Pode passar mais para frente. Isso. E vamos clicar 2 vezes aqui. Eu estava falando para vocês que a gente precisa então de um laser que tem spot fino, pequeno, para vocês conseguirem hablar só aqui, ou só ali. Não tem problema aquele lá. Aquilo era uma ilustração, era um GIF animado disso daqui. Isso é o MEL 70, é o Meditech 70, que ficou na Escola Paulista há algum tempo, e que ele faz não o Wavefront Link, ele faz o Topo Link. Agora eles estão propagandeando uma ligação que se chama WASCA, W-A-S-K-S-C-A, que é a ligação do Wavefront com análise com o laser. Então, o Wavefront falou para vocês, ou a topografia falou para vocês, ou qualquer método diagnóstico falou para vocês, que vocês precisam corrigir mais essa parte, ou menos essa parte, mais essa, e vocês falam isso para o laser. E o laser entende isso muito bem, porque é aquela tabela que vocês colocam dentro do laser, e esse processo é extremamente simples, não tem grande complicação. O laser precisa só saber que naquela determinada posição ele dá mais tiro, na outra posição ele dá menos tiro, na outra ele não dá nenhum tiro. Que é o que está acontecendo aqui. Vocês têm então a topografia do paciente, vocês invertem a topografia do paciente, porque o paciente está de ponta cabeça, e vocês aplicam isso daqui em um papel qualquer. A gente está demonstrando aqui numa plaquinha de alumínio. Pode passar mais um?
outra ablação, só dizendo então como ela é feita. Vocês veem que o desenho é esse desenho daqui, que foi pedido para o laser fazer, e o laser efetivamente está fazendo esse desenho daqui. As considerações são enormes, do tipo, o olho não é papelzinho, o olho mexe, então você precisa ter um negócio que se chama eye track, que segue o olho para lá e para cá, para que o olho seja um sistema imóvel em relação ao laser, mas de qualquer jeito isso é uma coisa factível. Próximo. 1 minuto já. Esse aqui são 2 casos reais, isso é um caso de operação na Escola Paulista com segmento agora de longo prazo. São 2 casos ruins, são casos que não eram casos que você tem que fazer um retoque simples numa cirurgia de miopia, são casos que você acabou com algum grau de astigmatismo irregular, ou seja, existe uma região da córnea desenhada com a mão, não é uma região da córnea que pode ser desenhada com alguma coisa que você compre na papelaria, ou seja, é irregular, não tem um aparelho, não tem um instrumento, uma ferramenta que desenhe isso aqui você precisa desenhar com a mão. Então existe essa irregularidade na córnea desse paciente e por isso ele não enxerga bem. Ótimo, vamos fazer o que a gente mostrou naqueles slides anteriores, fazer o wavefront, fazer a topolink dele, botar a topografia dentro do laser e deixar o laser fazer alguns pulsos. E acabou desse jeito, ou seja, bem menos irregular, bem mais próximo do mesmo padrão de curvatura que ele tinha na periferia. Próximo. Esse é um outro caso, mais dramático um pouco. Aqui vocês têm uma região altamente plana, muito plana e muito próxima do centro, ou seja, onde está a pupila, e essa região daqui foi afastada. Vocês acabaram tendo um aumento dessa curvatura daqui, lógico que às custas da diminuição da curvatura aqui, diminuição da curvatura aqui. Deixa eu só mostrar para vocês que em casos mais extremos de astigmatismo irregular, de visão que não melhora com óculos, eu acho que isso é uma coisa importante falar, se a visão melhorar com óculos, no estágio atual, eu não faria um topolink. O wavefront, o Dr. Alió está aqui, depois ele vai falar um pouco para a gente se ele faria um wavefront ou não. Mas em caso que a visão não melhore com óculos, a gente tem essa alternativa. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu só vou colocar alguns tópicos para serem discutidos. O Luiz vai finalmente conseguir, espero, apresentar a aula dele, onde ele vai dar a interpretação vai tentar explicar para a gente o que é esse tal de wavefront que nós falamos até agora. Agora, realmente eu fiquei numa situação difícil porque, como o Paulo Shor disse, falar depois do Dr. Arley é realmente difícil, porque eu tentei ler a tese dele, que foi um ceratômetro percirúrgico 30 anos antes da minha tese de mestrado, e eu só consegui chegar na metade das contas. Então, agora eu gostaria de fazer uma observação a respeito das medidas de aberrações e uso da ótica adaptiva para fazer imagens de cones e bastonetes em vivo, que é o que o Dr. Arley falou, que ele esperava que no futuro conseguissem. Existe um grupo em Rochester, liderado pelo Dr. Williams, que em 97 conseguiu fazer essas imagens aqui em vivo, usando ótica adaptiva. Próximo. Esse é o setup do equipamento deles. Quer dizer, o que eles fazem? Eles usam o sensor de Hartmann-Shack para calcular as aberrações, e aí inserem esses dados num computador. O computador joga esses dados num espelho deformável e o espelho corrige as aberrações. Esse é o espelho deformável com todos os microatuadores. De tal maneira que eles conseguem, então, fazer imagens de alta resolução em vivo dos cones e bastonetes. O último congresso que eu fui, na Espanha, um dos alunos de pós-doutorado do Williams apresentou uma imagem colorida, onde ele identifica os tipos de cone, dependendo da sensibilidade, azul, vermelho ou verde. Por favor, a palestra. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como que eu acho, do ponto de vista de um físico, como que eu acho que funciona o wavefront. Um aparelho wavefront e um pouquinho da nossa experiência desenvolvendo um aparelho nacional
E eu sei que muita gente vai perguntar, mas onde que a gente comprou o software, né? Nós desenvolvemos tudo aqui no Brasil. O nosso topógrafo já foi desenvolvido assim, em parceria com a Escola Paulista, com o Dr. Wallace, Dr. Paulo Shore, Dr. Alley. Então nós estamos formando esse grupo, essa parceria entre empresa e universidade. A ITEC, a Opto, a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina e a interação com o Instituto de Física de São Carlos, que tem um grupo de ótica oftálmica. Como o Wallace disse, eu vou defender minha tese de doutorado daqui a alguns dias. E esse é o tema da minha tese, não seria uma tese, seria meu pós-doutorado na Unifesp. Próximo, por favor. Então, gostaria muito de agradecer o professor Dr. Rubens Belfort Jr., da Escola Paulista de Medicina, o professor Dr. Jabas, que é ligado à ITEC, à Opto, ao Instituto de Física de São Carlos, o professor Dr. Alei Bicas, da Escola de Medicina de Ribeirão Preto, Dr. Wallace Chamon, da Escola Paulista de Medicina e Visos Oftalmologia, Dr. Paulo Shore, da Escola Paulista de Medicina e também Visos Oftalmologia, doutora Fátima Yasuoka, da Opto e do Instituto de Física, uma grande projetista ótica, Eliseu Ramos, da ITEC e da Opto. Próximo. Já foi 5 minutos, está na apresentação. Então não adianta nada falar em wavefront se a gente não entender primeiro o que é uma aberração ótica. Então eu fiz essa figurinha muito simples para mostrar que raios de luz eles se comportam como ondas de uma pedrinha jogada num riacho, tá certo? Se essas ondas estão em fase, a frente de onda é plana, portanto livre de aberrações. Se os raios de luz não estão em fase, então a frente de onda está distorcida, portanto temos aberrações. O que o wavefront vai medir é o tanto que essa frente de onda está diferente de uma frente de onda plana, em cada ponto de saída da pupila. Próximo. Construção geométrica, não é mais. Então existem vários tipos de aberrações em ótica. Esse é um termo que não é muito antigo, quer dizer, esse é um termo que é novo, talvez para os oftalmologistas hoje em dia, mas que para os óticos astrônomos é um termo muito antigo, porque eles vêm tentando melhorar os seus equipamentos, os seus telescópios há muitos anos. Então eles classificaram essas aberrações. As mais comuns e que a gente está acostumado a ouvir como ametropias são as aberrações de ordem mais baixa, que é a miopia e a hipermetropia. Próximo, por favor. Próximo. As aberrações de ordem mais alta são aquelas que a gente não está muito acostumado a ouvir, mas que existem no olho, porque o olho é um instrumento óptico, afinal de contas. A córnea, a superfície anterior, a posterior e o cristalino formam componentes ópticos, que, portanto, também têm aberrações de ordem mais alta. E nós podemos ver aqui projeções no plano dessas aberrações. Aqui são gráficos tridimensionais, onde esse W aqui com relação àquela figura anterior que eu mostrei das fases, ele é o quanto que a onda está, podemos dizer, diferente de uma onda plana, que seria uma onda sem aberração nenhuma. E o tilt é um caso interessante, que geralmente é quando o sistema óptico está com uma certa distorção, que também é uma aberração de ordem mais alta. Próximo, por favor. Então surge a questão, como medir essas aberrações no olho? E afinal de contas, para que serve isso? São questões que, como o Paulo Shore colocou muito bem, o que isso vai mudar na vida da gente? Eu creio que possa ter algumas mudanças,
Eu sou otimista, eu creio que possa ter algumas mudanças e que a acuidade visual possa atingir um limite jamais visto antes. Luiz, 2 minutos. Desculpa. Nossa, eu vou ter que falar muito rápido. Aqui é uma imagem então, como eu disse, nós vamos nos basear em princípios da astronomia para fazer os cálculos. Aqui eu pus alguns exemplos do que os astrônomos conseguem fazendo correções de aberrações ópticas. Aqui é a imagem de uma estrela, tá? Sem correção, com correção. Aqui é a imagem de uma galáxia, de uma única galáxia. Próximo, por favor. E aqui é a imagem do centro da nossa Via Láctea, sem correção e com correção. Então, esse aqui é só um exemplo de o que os astrônomos conseguem através da medida das aberrações. Próximo. Então, o olho humano, como eu disse antes, é um instrumento óptico. Então, deveríamos conseguir obter resultados como esses. Próximo. Próximo. Então, eu sempre gosto de mostrar essa figura porque ela mostra como que a gente poderia medir a frente de onda saindo do olho. A gente está acostumado com aquela figurinha mostrando o hipermétrope, o míope e o emétrope, com raios vindo do infinito e entrando no olho. Essa figura é interessante porque é baseado nesse princípio que o wavefront funciona, quer dizer, um pontinho no fundo do olho, na retina, ele gera uma frente de onda plana. Se o olho for emétrope, essa frente de onda, uma frente de onda esférica, esse pontinho gera. Se o olho for emétrope, essa frente de onda sai plana. Se ele for míope, o sistema óptico é muito forte, então ela sai convergindo. Se ele for hipermétrope, ela sai divergindo. Próximo. Próximo. Então, pode-se medir as aberrações ópticas do olho de ordem mais alta. Essas aqui são as de ordem mais baixa. E agora eu vou fazer uma analogia que eu sempre gosto de fazer, que eu acho que é muito didática. Quer dizer, o que isso representa em termos de evolução tecnológica? Próximo. Então, uma analogia simples que a gente pode fazer é de que o topógrafo de córnea evoluiu do ceratoscópio, que evoluiu do ceratômetro. Eu acredito que o wavefront representa um autorrefrator de alta resolução, que por sua vez evoluiu do retinógrafo. A pergunta que se faz é como essa nova tecnologia pode melhorar o resultado final de uma cirurgia refrativa. E a minha resposta, o que eu vejo que está acontecendo hoje em dia, não é que o wavefront é um milagre, o wavefront é a melhor tecnologia que a gente já teve. Não, é a junção das tecnologias que vão nos dar a possibilidade de fazer cirurgias de alta precisão, obtendo a alta acuidade. Ou seja, o excimer com flying spot, o eye tracking, o topógrafo e o wavefront representam esse objetivo. Próximo. Eu gosto de resumir a tecnologia wavefront com uma única frase. E eu diria que o wavefront representa a capacidade de medir aberrações além da esfera cilíndrica. De tudo que a gente falou até agora, é bem simples entender essa frase. Próximo, por favor. A próxima pergunta se faz: como medir essas aberrações? E a resposta está na astronomia. Então eu gostaria de explicar o princípio do Hartmann-Shack. Próximo, por favor. O sensor Hartmann-Shack é utilizado na astronomia desde o meados do século passado. Próximo. O coração do Hartmann-Shack é uma matriz de lentes, microlentes, porque elas são muito pequenininhas. Então, próximo. Pode ir apertando, por favor. Então, as características físicas. Eu trouxe aqui um exemplo só para a gente ver como estamos trabalhando com coisas muito pequenas. Aqui, próximo, por favor, pode ir apertando. Aqui nós temos uma matriz de 14 por 14 lentículas, 7 por 7 milímetros. Próximo. O diâmetro de cada lentícula é 0,5 milímetros. Próximo. E a distância focal desse exemplo aqui são 120 milímetros. Próximo. Próximo.
Essa aqui é uma figura que muitos de vocês já devem ter visto. Esse é o princípio do sensor Hartmann-Shack. Quer dizer, aquela frente de onda saindo de um olho perfeito, um olho emétrope, ela vai gerar pontinhos uniformemente espaçados num filme fotográfico ou numa câmera CCD. E se o olho tiver aberrações, ela vai formar então pontinhos não uniformemente espaçados. Próximo, por favor. Então, agora eu vou falar um pouquinho de como que essa imagem é processada. Como que dessa imagem se obtém a frente de onda. Essa aqui seria uma imagem para o olho de calibração. Próximo. Próximo. Essa aqui é uma sobreposição da imagem de um olho com aberração com relação à imagem de calibração. A imagem de calibração é gerada por um olho artificial ou qualquer meio que emita uma frente de onda plana. São essas diferenças entre as bolinhas azuis e as vermelhas que vão permitir que se calcule as aberrações. Próximo. Pode ir clicando, por favor. Próximo. O plano do CCD XY. Então, o deslocamento de cada um daqueles pontinhos é proporcional à função aberração de onda. Próximo. Então, essa figura aqui é muito simples de entender e eu gostaria de que vocês tivessem a paciência aqui comigo, que é o seguinte: para uma daquelas lentículas, se você incide uma frentinha de onda plana, ela vai formar um pontinho no plano do CCD em cima do eixo óptico da lente. Agora, se essa frente de onda estiver um pouquinho inclinada, ela já vai formar um pontinho um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Esse deslocamento é que vai permitir que a gente calcule a frente de onda. Aqui é um exemplo para uma frente de onda incidindo em mais pontos. Aqui a gente pode ver que estão todos deslocados. Próximo, por favor. Isso aqui, por favor, eu não quero ser antididático aqui, mas são os polinômios de Zernike que vocês vão ouvir falar muito. E esses polinômios que são usados para descrever a frente de onda. E cada um dos coeficientes dos polinômios de Zernike é que estão associados às aberrações, no caso aqui astigmatismo, coma e aberração esférica. Conforme a gente aumenta o número de polinômios, a gente consegue pegar defeitos de ordem cada vez mais alta. Aquele mapinha que o Paulo Shor mostrou, feito no equipamento da Autonomous, ele mostra todos esses coeficientes aqui, numa outra tela. Tá? Próximo, por favor. Desculpa te interromper, mas acho que você vai precisar um pouquinho mais rápido, porque eles estão segurando um happy hour lá fora com uma banda de jazz, que se começar a tocar aqui, ninguém mais ouve nada. Eu estou praticamente no final. Exemplo de medida, 4.5 miópico. Esse aqui seria aquela função W que eu mostrei lá no início, para um olho miópico. Próximo. Esse aqui seria um olho hipermetrópico, tá? Uma função, ela é exatamente o contrário da outra. Próximo. Esse aqui seria um olho emétrope. Próximo, por favor. Aqui o mesmo exemplo que o Paulo Shor mostrou, pode ir clicando, só que para o meu olho. Então aqui é a imagem do olho, imagem de Hartmann-Shack, a função aberração de onda completa com todas as aberrações e só com as aberrações de ordem mais alta. E aqui os termos que fazem que mostram os mesmos resultados que um autorrefrator convencional, e aqui a vantagem do wavefront, que ele mede aberrações de ordem mais alta. Onde está o tal do wavefront nacional? Próxima, por favor. Eu vou mostrar para vocês rapidinho algumas figuras do equipamento que a gente está construindo lá em São Carlos. Aqui são duas figuras. O paciente coloca o rosto aqui, tem um laser de infravermelho que gera aquele pontinho no fundo do olho, lá na retina. Essa luz volta, bate num divisor de feixe, entra aqui num sensor, que é o sensor de Hartmann-Shack. Nós temos duas versões, como o Paulo Shor falou, tem uma outra que é invenção nossa, que mais para frente a gente pretende patentear. Próximo, por favor. Isso aqui é o processamento preliminar daquelas imagens. Roda esse programinha aqui, por favor, rapidinho. Isso aqui é o módulo de processamento de imagens que já está pronto do Wavefront Nacional. Por favor. Sim. Não foi copiado. Que pena. Próximo.
Gostaria de agradecer à FAPESP pelo apoio financeiro, à Escola Paulista de Medicina, especialmente o Dr. Paulo Shaw e o Dr. Wallace Chamon, e o Instituto de Física. Obrigado, desculpa o incômodo. Obrigado, Luiz. Vamos dar continuidade com a palestra extremamente rápida do Dr. Wallace Chamon, que ele vai falar um pouco das interrogações que ficarão. Wallace. Põe, por favor, no meu primeiro slide. E a minha ideia não era apresentar qual é a minha opinião a esse respeito, mas sim colocar uma discussão com a mesa a esse respeito. Então eu vou, pelo avançado da hora, autoritariamente colocar qual que é a minha opinião, e alguns dos pontos eu realmente não tenho opinião a respeito. Vamos passar ao próximo? Primeira coisa, eu acho que o futuro próximo é nós finalmente entendermos as aberrações. Nós não sabemos ainda quais são as aberrações benéficas, quais são as aberrações maléficas e até que ponto nós podemos interferir nessas aberrações para melhorar a visão. Próximo. Eu acho que nós vamos conseguir tornar esses exames reprodutíveis num futuro próximo. Eu não acho que nós já temos isso, mas eles vão ficar reprodutíveis, vão ser padronizados de modo que vários aparelhos consigam conversar entre si. Próximo. Eu espero que nós consigamos realmente acabar esse projeto com a fabricação nacional. Imagino que o número de fabricantes vão aumentar muito com o passar do tempo. Hoje em dia nós temos 5, 6 fabricantes no mundo para esses aparelhos. Assim que essa tecnologia se mostrar realmente eficiente, vai ter muita gente procurando. Pode passar o próximo. Não acho que vá substituir a topografia. A topografia vai continuar sendo usada para análise da superfície corneana e das alterações na córnea que nós tenhamos causado com o Excimer Laser, por exemplo. Ela vai ser substituída no planejamento de cirurgias, mas não na análise do que foi realizado. Próximo. Eu acho que nós vamos conseguir acoplar o Wavefront ao Excimer Laser nos próximos 5 ou 10 anos de maneira eficiente. Já existem alguns trabalhos, já foram operados alguns olhos utilizando essa tecnologia, e essa tecnologia vai ser utilizada principalmente no tratamento de astigmatismos irregulares. Até aí eu acho que nós vamos. Eu não acho que nós vamos em breve ou no futuro próximo conseguir os óculos fabricados considerando as aberrações. No entanto, existem sistemas que não precisam daquela lente extremamente complexa, mas são lentes de cristal líquido que com um pulso energético você consegue fazer a lente com vários poderes de ópticos em diferentes pontos, como se fosse uma matriz de lente. Isso é usado laboratorialmente. Se um dia nós chegarmos lá, nós vamos chegar através da tela de cristal líquido ou lentes de cristal líquido. A mesma coisa para a fabricação de lentes de contato. Eu não vejo uma maneira barata de se conseguir fazer uma lente com correção de aberrações, como disse o Dr. Arley. Eu não sei se nós vamos corrigir as aberrações naturais do olho. Eu não sei se isso vai ser útil, se isso vai realmente ter algum valor ou não. Essa seria uma grande pergunta para todo mundo. E se nós vamos ou não vamos realmente nos dirigir para conseguir a visão supranormal, aquela que o Augusto demonstrou, que a nossa retina consegue enxergar o dobro do que nós consideramos normal hoje. Então eu não sei se nós vamos chegar nesse ponto de tentar corrigir as aberrações ópticas do olho, fazer uma máquina fotográfica Kodak virar uma Nikon de última geração, ou seja, melhorar as aberrações do nosso olho. Bom, era isso que eu queria apresentar. Eu acho que isso ia dar uma boa discussão entre todos nós, mas o avançado do tempo não é possível.